Então hoje eu gostaria de trazer uma meditação sobre o nosso assunto, fé. E o tema dessa palavra de hoje é onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Você consegue ver a sua fé em alguma coisa? Por quê? Porque quando a gente fala em fé, a gente está falando de um recurso, nós estamos falando de um dom, algo que move o sobrenatural. Você não pode crer em um Deus espiritual, um Deus que você não consegue ver a olho nu, né? Sem que você tenha fé. Porque capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 1 diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas a gente não consegue ver. Olha que coisa interessante. Então, Deus, ele funciona através da fé. O reino espiritual, ele é movido pela fé. Nós não podemos falar em um Deus espiritual, em espiritualidade, se a gente esconder a fé. A fé, eu considero ela como a moeda de maior valor que existe. Existem orações, existe salvação, existe uma série de ensinamentos que a gente tem na palavra de Deus, jejum e tal. Mas a fé é ela que faz com que Deus se agrade de você. Você já viu quando uma pessoa gosta do outro? Eu me agrado de você. Você caiu na minha graça. Você tem o meu favor, né? Só passar um pouquinho, né? Então, olha só. A Bíblia diz que sem fé, em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. E Deus se agradar de você. Por quê? Porque você precisa ter fé para crer que Ele existe. E que Ele se torna aquele que te dá presentes. Galardão é presentes. Entendeu? O que a gente chama de bênçãos, né? Presentes, são presentes de Deus. Deus tem um almoxarifado cheio de bênçãos e que são acessadas quando a gente tem fé. Então a nossa fé, ela precisa ter um propósito, ela tem que estar em alguma coisa. Então hoje o tema da minha palavra, dessa meditação, é uma pergunta: onde está a sua fé? Né? Então, para a gente começar, eu quero falar de uma coisa chamada mistério. Né? Ou seja, quando se fala em mistérios, é algo que a gente não, que está escondido, que não tem revelação. Então a nossa vida, ela é cheia de mistérios. Nós temos vários questionamentos acerca do sentido da vida. Todas as pessoas, elas questionam sobre a vida. Os grandes teóricos, os grandes filósofos, os grandes pensadores da humanidade, eles tentam explicar a vida. Aqueles que, vamos dizer assim, em matéria de biologia, de existência humana, eles tentam explicar isso. Então, querido, nós temos vários questionamentos acerca do sentido da vida. Nós tivemos um ator agora, eu lembro dele, do xerife, Flávio não sei o que, ele faleceu agora de Covid, não foi nem de Covid, ele se suicidou. E ele disse que, ou seja, ele desistiu da sociedade, porque ele não encontrou as respostas. Acharam uma carta dele. Já pensou? Então, existem pessoas morrendo fisicamente, se suicidando, dando cabo à sua vida, porque eles não têm respostas. E existem pessoas desistindo da vida espiritual,
desistindo de Deus, desistindo daquilo que é de mais precioso, porque eles não conseguem ter respostas. Eles não têm respostas. E quando a gente fala de mistérios, a gente precisa saber que quando você começa a olhar para algumas coisas assim, que você fala, que coisa impressionante. Eu estava vendo um documentário agora do National Geographic, e como que os lobos, né, eles têm a sua própria comunicação, né? A maneira deles, os animais, cada raça, ou cada espécie, vamos dizer assim, eles têm a sua maneira de se comunicar. É interessante isso, né? Os biólogos, eles têm muitas respostas para isso. Agora, eu fico assim impressionado. Eu sou um eterno apaixonado em ver uma pessoa, principalmente uma mulher gestante, daquela barriga grande, e você sabe que tem uma vida ali dentro. 9 meses é um tempo que, por exemplo, ali está sendo formado um ser humano, alguém que carrega dentro dele tesouros. Quando Deus está criando aquela coisa maravilhosa, aquele feto, ali dentro aquilo vai se formando, né? Cada semana, cada dia que passa, até chegar o momento que a criança, ela vem ao mundo. Então é algo tremendo isso, porque ali a vida está sendo gerada, né? Então, a ciência, ela já explica muito dos mistérios do cosmos. Nós temos telescópios que foram enviados pela NASA, ou por outras instituições, que elas conseguem fotografar planetas, galáxias, coisas assim impressionantes, que a gente não sabe. Mistérios que eles estão desvendando. A ciência, ela consegue descobrir, a ciência, ela descobre uma coisa que está feita, na realidade, né? Então a ciência está explicando muita coisa hoje, que eram enigmas, que não tinham respostas, mas hoje tem respostas. Hoje nós entendemos a funcionalidade dos mundos, tanto o mundo vegetal, o mundo animal, né? Os seres humanos, a vida em si, porque a ciência entrou nisso. A ciência explica alguma coisa que a gente não entendia, que a gente lê a Bíblia, mas eu não entendo isso. A ciência vai e explica. O Einstein, ele disse uma coisa interessante, que a ciência, sem a fé, a religião, ou seja, a fé sem ciência, ela é cega. Porque a ciência faz com que a gente entenda isso, compreenda isso. Então você começa a ver as coisas. E a ciência sem a fé é manca. Então uma depende da outra. As duas estão atreladas. Por quê? Porque você tem a fé, e aí você acessa ao mundo espiritual, e você tem a ciência que te dá acesso ao conhecimento do natural, da natureza, do nosso cosmos, da nossa vida cotidiana, né? Então, mas acabam-se aí os mistérios? Não acabam-se. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre o conhecimento de Deus. A igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente complicada, carnal, né? Criança. Ele diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, né? A ciência não explica. Ouvido nenhum ouviu, nem mente imaginou, não chegou ao conhecimento humano. Ou seja, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se você ama Deus, Deus tem coisas que é só para você. Mistérios que serão revelados só para você. E para que isso aconteça, você precisa crer nele.
Você precisa ter fé. Amém, queridos? Então, é nessa floresta que eu considero uma floresta do desconhecido que a fé, ela se torna um caminho. Onde você não tem respostas. Muitas vezes você lê a Bíblia e não entende. A fé em Cristo faz com que você descubra e tenha acesso ao mundo espiritual. Sabia? Por quê? Porque a gente muitas vezes tem acesso aos dogmas da religião, mas a gente não consegue acessar os mistérios de Deus que só são possíveis através de uma vida que tem fé. Sem fé, você não pode agradar a Deus. Deus, Ele sempre vai te esperar onde a tua fé te leva. Sim, querido. As tuas conquistas dependem da tua fé. Porque você tem fé, você tem visão. E a fé se torna algo prático na sua vida. Então o invisível, ele se torna visível. E o sobrenatural, para aqueles que têm fé, se torna algo natural, normal. Você vê milagres, você vê coisas acontecendo. Não, esse é do meu mundo. Porque a fé opera no sobrenatural. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando com vocês hoje? Então, a fé se torna esse caminho. E aonde a tua fé tem te levado, meu querido? Aquele que vive pela fé, ele transita, ou ele voa nas asas do Espírito. O Espírito Santo vai te levar a lugares, vai te levar, trazer revelações que você jamais imaginou. Mas você precisa ter fé, né? Você precisa ter fé. E aquele que tem fé não questiona Deus em sua maneira de atuar. Por que o Senhor está fazendo isso, Deus? Por quê? Olha o que o salmista Davi diz. Senhor, preste atenção, gente. Esse homem era íntimo do Senhor. Ele diz assim no Salmo 131, versículo de 1 a 3. Salmo 131, de 1 a 3. Ele diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. O que ele está querendo? A simplicidade. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O que Davi está dizendo aqui? De repente você está aí, sem tempo para nada, correndo, com medo de pegar vírus, e louco aí pela política, aí brigando pelos outros, fazendo inimigos, essa coisa toda, e aquela loucura que está o nosso mundo hoje, maluco. Para você ter acesso aos tesouros de Deus, ouça, você precisa ser aquela criança que acabou de ser amamentada. Quando ela não é amamentada, ela está chorando, gritando, eu quero leite, né? Agora você imagina, ela acabou de ser amamentada e agora ela está tranquila, barriguinha cheia, e aí ela começa a dormir, sossegar. Você precisa ter fé ao ponto de ser como essa criança. Talvez a sua alma está agitada dentro de você. Queridos, se nós quisermos construir uma vida sólida e uma vida significativa, precisamos estar abertos para admitir que há mistérios que precisam ser revelados ao nosso coração por Deus. Isso Por que muitas pessoas estão agitadas hoje? Por que tem gente desistindo?
né? Por que você tem um monte de pessoas que não querem mais vir à igreja, que não querem ser membros de determinada instituição? Por quê? O que fez com que essas pessoas desistissem? Preste atenção. Hoje eu quero falar sobre isso. A fé dessas pessoas os levou até determinado momento e eles pararam. Por quê? Essas pessoas, elas ficaram sem respostas. Querido, nós temos que entender que há questões na vida que nunca nós poderemos responder. Como assim, bicho? Você está dizendo isso? Você não gosta de ter resposta para tudo? Tem questões, né, questionamentos seus, que não vão ter respostas. E ninguém vai saber responder. Tem pessoas que insistem em ter resposta para tudo. E essas pessoas ficam deprimidas quando elas não as têm essas respostas. Então nós precisamos entender que a nossa sapiência, ou seja, a nossa sabedoria, ela é algo natural e limitada. Deus colocou um ponto final em certas coisas da nossa vida. Só Ele é Criador. Então você precisa descansar e esperar nele. Eu tenho uma coisa comigo, quando eu não entendo, eu descanso nele, eu espero nele, eu obedeço ele. Mas eu continuo com a minha fé. Paulo disse assim, quando ele terminou a carreira, ele disse assim: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E tem pessoas que estão desistindo da sua fé. Então existem alguns questionamentos que não terão respostas aqui na terra para você. Existem fatos em nossa existência que jamais serão explicados. E nós não explicaremos essas coisas. Tem situações que nós vivemos e nós experimentamos em nossa caminhada que desafiam as explicações. Há instituições psiquiátricas que estão cheias de pessoas que surtaram porque elas queriam explicações. Elas queriam explicações por inexplicável. Então, o que nós precisamos fazer, bispo, para ter essas aceites? Não tem como você explicar. E aí, por isso, você vai parar no meio da tua caminhada cristã. É por isso que você vai parar, porque você não consegue ter explicações. Quando você está nas BR, ou viajando de um estado para o outro, o que mais você encontra nas BR são andarilhos. Andarilhos, como se fossem mendigos, saco na costa. Um dia eu estava indo do Maranhão para Brasília, e eu levei um sanduíche. Eu e minha família, a gente gosta em sanduíches de presunto, né? E bananas, frutas. E aí, estava chegando à tarde, a gente estava na Belém, Brasília. E aí a minha esposa falou assim: por que a gente não dá esse sanduíche para essas pessoas que estão nas estradas? Eu falei: é mesmo, vai estragar, então a gente tem que dar logo. Aí eu parei perto de um andarilho e falei: moço. Ele: pois não, senhor, muito educado. Ele disse, eu falei: o senhor aceita um sanduíche de presunto? Ele disse: não, meu querido, eu te agradeço, mas eu sou vegetariano. Eu olhei para minha esposa e disse: o cara é melhor do que a gente, está comendo melhor do que a gente. Mas se você puder me dar essas bananas que você tem aí no carro, eu aceito. Aí nós demos as bananas, as frutas, a água que nós tínhamos e fomos embora. Pela conversa que nós tivemos com essa pessoa, você viu que é uma pessoa fina,
uma pessoa educada, mas que desistiu da vida. Senta com essas pessoas que elas vão dizer assim: estou procurando respostas. Então tem coisas que jamais serão explicadas. Existem fatores na nossa vida que nunca seremos capazes de mudar. Eu estava passando uma crise muito grande na minha vida. Chegou um pastor amigo meu que já está na glória, e ele disse: meu filho, por que você está assim? Eu falei: por isso e por isso. Ele falou assim: querido, nem Jesus conseguiu mudar a situação, você vai mudar? E eu falei, já estava querendo desistir. Então tem coisas que não mudam. Diz que 90% da vida é feita de situações que nunca seremos capazes de mudar. E há pessoas que morrem tentando mudar e não conseguem. Não tem como. Há pessoas que se frustram e desistiram da vida porque focaram em coisas que nunca serão mudadas. Então por que você não foca só em 10% que pode te fazer feliz e te levar ao sucesso? Mas a gente quer mudar os 90%. Não estou dizendo que você vai ser um parasita na sociedade, não. É que você não pode perder a fé porque você não conseguiu mudar uma situação na sua vida. Existem situações na vida que nós não vamos conseguir controlar. Como assim, bispo? Ouça, querido. Existem pessoas que são obcecadas por controle. Você conhece, talvez, se lembra do seu pai? Ele queria controlar você. Um chefe quer controlar você. Então tem pessoas que elas são obcecadas em controlar os outros. Elas querem controlar tudo. Elas sabem as minúcias das coisas. Agora, essas pessoas têm a necessidade de controle, de administrar tudo. Isso diz respeito, não somente controlar pessoas, mas controlar coisas. Agora tem pessoas que desistiram da vida porque alguma coisa saiu do controle dela. Preste atenção, um dia eu estava conversando com um amigo pastor. Ele estava super decepcionado porque o filho dele, estava nas drogas. Ele não ensinou esse garoto. Ele sempre controlou esse garoto. Deu provavelmente limites. Mas alguma coisa saiu do controle dele. Ou seja, ele não conseguiu controlar o filho dele. E o filho dele se tornou um drogado. Existem coisas na sua vida financeira que vão fugir do controle. Hoje tem pessoas devendo, pessoas quebradas, falidas, porque eles não esperavam o que está acontecendo, esse caos que está acontecendo no mundo. Não se prepararam para isso. Fugiu do controle. Não consegue pagar suas dívidas. Casamento. Alguma coisa fugiu do controle. Talvez você foi sempre um homem que controlou sua esposa, ou que queria sua esposa do lado, ou seu marido, mas aí houve traição. Fugiu do controle. O casamento está acabando por causa da infidelidade conjugal. Então você tem que entender que tem coisas que nem sempre não vão dar para controlar. E aí você vai desistir. Você vai se sentir um incompetente, vai dizer: Deus, eu desisti porque eu não sou capaz de controlar tudo. Não. A sua fé não pode ir até aí. Queridos, existem fatos na vida pelos quais não somos responsáveis.
Preste bem atenção. Todas as pessoas que têm aquele, vamos dizer assim, se julgam muito responsáveis, eles se sentem culpados quando alguma coisa acontece de ruim. Acho que você conhece pessoas assim. Só que existem coisas, fatos, das quais você, nós não somos responsáveis. Não importa quanta orientação você deu ao seu filho, à sua filha, aos seus discípulos, mas eles tomaram decisões bobas. Aí você vai dizer assim: ninguém me ouve. Não, querido, tem coisas que você não é responsável. Você orientou, mas eles tomaram decisões bobas. Então não importa, querido, o quanto estamos preparados para as contingências da vida. Preste bem atenção. Finanças que você talvez não se resguardou ou poupou, mas agora acabou, né? Saúde, até aposentadoria. Sempre haverá possibilidade de acontecer uma tribulação, e isso vai nos atingir. Olha o que está acontecendo agora, o exemplo da Covid-19. Isso estava na sua agenda? Não estava. Não é sua culpa. Dentro de, vamos colocar aí de outubro, né? Outubro, sei lá, 6 meses, 7 meses, que nós temos aí a expansão desse vírus no mundo. Dá para prever? É muito difícil. Então tem gente se sentindo culpada agora. Não é isso? Então, tem coisas que não tem como, você não é culpado. Você não é responsável. Nós estamos aqui agora, estamos bem, daqui a pouco acontece uma tribulação, uma tragédia, uma perda, e isso vai afetar toda a esfera de relacionamento que nós temos, nossas finanças, nosso casamento, acontecem essas coisas, e aí você se sente culpado por isso? Você não é responsável por essas coisas que acontecem externamente. Existem condições na vida que nós não podemos exceder. Preste bem atenção, algumas pessoas não sabem seus limites. E elas excedem isso, né? E quando elas excedem, elas se recusam a aceitar que elas não são capazes. Porque quando elas excedem seus limites, elas começam a acumular tragédias, problemas, dificuldades. Elas pensam que são mais do que o seu limite. E muitas pessoas abandonam a fé. Eu pensei que eu era muito bom nisso. Eu pensei que eu tinha a resposta para tudo. Tem pessoas que têm um coração arrogante, nariz empinado, altivez. Por quê? Porque elas não aceitam os seus limites. Entenda, você é limitado. Você é humano. Você erra. Você tem que aprender, vamos dizer assim, 2 palavras. Isso mostra a humildade de cada um. Quando você passa por situações assim, diga assim: eu não sei. Enquanto você está dizendo: não, eu sei, é como se fosse você a fonte. Você está transbordando de sabedoria e você não é sábio. Diga: eu não sei. Quando você diz não sei, querido, você demonstra humildade e você abre, sabe o quê? Uma janela, uma porta, para que o aprendizado ele tenha acesso ao seu coração. Então existem condições na sua vida, na minha vida, que nós não podemos exceder.
porque nós vamos sofrer com isso. Então entenda que você tem limites. A sua fé precisa transpor tudo aquilo que eu estou falando aqui. Você não pode parar. Então, querido, encare a vida com sucesso. Você não nasceu por fracasso. Diante de tantos mistérios que a gente tem falado, como que a gente encara? A gente pode encarar a vida com confiança. Sabia? Verdade. Nós precisamos encarar a vida com coragem, com força, com fé, com determinação, dentro daquilo dos teus limites. Olha só, querido, o segredo do sucesso é o conhecimento. E isso é tão verdadeiro para a vida quanto para qualquer outra diligência na sua vida. É o conhecimento. Olha o que Salomão escreve. Provérbio 16:16, ele diz: é melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. É melhor obter sabedoria do que ouro, do que você bamburrar, pegar uma pepita imensa, daqui a pouco você está pobre. Você não tem conhecimento de como aplicar isso. Então, o segredo do sucesso, de você crescer, é você aplicar em ter sabedoria e ter conhecimento. E isso quem vai te ajudar é o Espírito Santo. A chave de todo êxito é aprendizagem na nossa vida. Se você parou de aprender, eu quero te dizer uma coisa: você estacionou. Você tem que ter um coração ensinável. Senão você desiste. A coisa é tão séria que o apóstolo Paulo diz que a fé, olha só, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a fonte da fé. Você está ouvindo o quê? Você está ouvindo sabedoria, conhecimento. Isso está entrando e isso está crescendo a sua fé. Quando você não tem isso, quando você é surdo para o entendimento, quando você é surdo para a sabedoria, você para. Então hoje eu quero te chamar, fazer com que você se levante e você venha ter um coração que aprenda. É o momento que você tem que chegar com o seu líder, com o seu pastor: me discipula, me ensina. Eu quero fazer a universidade da vida. Eu quero aprender, eu quero fazer capacitação destino. Eu quero poder acessar a esses mistérios que eu não consigo acessar sem ter a fé. Você dá para entender o que eu estou falando? Verdade, querido. Por que as pessoas, elas enriquecem e empobrecem rápido? Salomão diz que é melhor você obter sabedoria do que ouro. E é melhor obter entendimento do que prata. Sabedoria tem a ver com o conhecimento que você adquire. E o entendimento é como você aplica esse conhecimento, essa sabedoria. De repente você é um teólogo, você é um cara super crítico, uma pessoa com uma mente fantástica, mas não tem aplicação nenhuma. Então está faltando entendimento para você. E aí como é que a sua fé ela vai ser operacionalizada se ela não tem ação? Fé necessita de operacionalidade, de ação. Querido. Então, hoje eu quero te deixar 4 chaves aqui, para que você tenha êxito. E o aprendizado passa por isso. Primeiro, conheça as suas limitações.
Você precisa entender e conhecer que você é limitado. Provérbios 26:12 fala assim: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então a Bíblia diz que quem não é sábio, essa pessoa, ela é um estúpido. Essa palavra insensato que nós temos aqui, ela no hebraico é estúpido, imbecil. E existe mais esperança para essa pessoa do que aquele que se julga sábio. A Bíblia diz que você precisa adquirir a sabedoria e o entendimento para você se autoconhecer. Deus não espera que nos movamos além das nossas limitações por conta própria. Deus não espera nisso, né? Jesus foi tentado nisso, você sabia? A segunda tentação de Jesus lá no deserto foi essa. Subiu ao pináculo do templo, Satanás falou: te joga, porque tem alguém que vai te pegar lá embaixo. Ele não tinha asas. Então muitas vezes nós desafiamos os nossos limites e nos damos mal. Então você precisa conhecer que você é limitado. Querido, para tudo que Deus exige, Ele capacitará as pessoas, ou os líderes, as pessoas que Ele faz exigência, Ele capacitará essas pessoas para realizarem. Por quê? Lucas 1,37 diz assim, pois nada é impossível para Deus. Quando Deus exige alguma coisa de você, você fala assim, mas eu não consigo fazer isso. Se é Deus, Ele vai capacitar você. Ele vai te dar todas as instruções para você realizar o que Ele está pedindo. Mas entenda que nós somos limitados. Não queira fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Conhecer nossas limitações liberta-nos para andarmos e vivermos na infinita capacidade e graça divina. Só assim podemos fazer o impossível, quando a gente sabe que nós somos limitados. Lembra de Gideão? Gideão falou: Senhor, eu sou o menor. Ele estava reconhecendo, ali era uma doença na alma, mas ele entendia que ele não podia vencer os inimigos sem um exército. E aí Deus cura o coração de Gideão, dá um exército para ele de 300 homens. Eles nunca nem soltaram uma flecha, foi Deus quem venceu. Então quando Deus te chama, meu querido, é porque Ele capacita você. Se Ele te chamou para o pastorado, Ele vai suprir você, Ele vai capacitar você. Então entenda seus limites. Aprenda sobre isso. A segunda chave para a gente poder entender que nós devemos conhecer e saber nossas responsabilidades. Você tem responsabilidades, eu tenho, nós temos responsabilidades. Sabia? Cada um é responsável pela decisão que toma. Todos os dias, você é responsável por elas. Muitas pessoas gostam de colocar a culpa nas pessoas devido às suas decisões erradas. Ah, não, mas eu estou assim, mas é porque eu tomei aquela decisão porque o fulano era assim. Ele nunca assume que foi ele o culpado.
né? Não, eu traí porque a fulana veio. Ele é o culpado. Então, querido, não aceite, essas pessoas não aceitam as consequências das suas próprias escolhas e suas ações que tomaram de forma errada. O principal culpado tem que ser nós. Diga assim, ó, eu sou. Fomos nós que tomamos as decisões. Você precisa ter a humildade de reconhecer que você que errou. Você falhou na sua responsabilidade como marido, como chefe, como pastor, como líder. Foi você que falhou. Não culpe os outros. O caso de Adão e Eva. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, até o 13. Gênesis 3, 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Transferência de responsabilidade. O Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Transferência de responsabilidade. Parece que estamos tratando como uma igreja bebê. Nós temos que trazer a responsabilidade para nós, amado. Adão e Eva, eles tinham responsabilidade para com um ao outro, família. Você tem responsabilidade com sua esposa, você tem responsabilidade com seu marido. Eva estava conversando com a serpente, sem falar para o marido. Há casamentos que são sociedades secretas. O marido não sabe, não tem acesso à senha do celular da esposa, e a esposa não tem acesso à senha do celular do marido, a senha do e-mail. Ela não sabe quanto o marido ganha. E isso é casamento. Não, não é casamento. Isso é uma sociedade secreta. Você tem responsabilidade. Adão e Eva tinham responsabilidade um com o outro. Eles tinham responsabilidade com Deus. Todos os dias Deus os vinha assistir, conversar com eles, e eles não estavam naquele dia. Você tem responsabilidade com Deus, com a sua igreja, com a vida espiritual. Você tem responsabilidade com a sua oração, com o teu momento a sós com Ele. Mas você transfere: eu não oro porque eu trabalho muito, eu não oro porque eu dormi tarde, eu não oro por causa disso, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Você transfere responsabilidades que são suas. Por isso você está fracassando. Adão e Eva tinham responsabilidades com o governo da terra. Eles entregaram o governo da terra para Satanás. Deus coloca você como gerente de uma empresa, dono de uma empresa, um bom emprego, e você não consegue gestar, você não tem gestão para isso. Você entrega isso para os outros. Então entenda que você tem responsabilidade nesse trajeto da fé, nesse caminho da fé. A fé estará de mãos dadas com quem tem responsabilidade e cumpre. Terceira chave do êxito. Essa é muito importante.
temos que saber pelo que somos responsáveis. Eu sou responsável. Mas por que, bispo, eu sou responsável? O que eu tenho que ser responsável? Querido, nós temos que saber que somos responsáveis por alguma coisa, mas tem outras que você não é responsável. Como eu já falei, tem coisas que não dependem de você e você assume responsabilidades que não são suas. Nós não respondemos por decisões alheias. O nosso livre arbítrio diz respeito a nós e não aos outros. Ouça o que eu vou falar para vocês. Deus não é responsável por decisões dos seres humanos. Eu já ouvi pessoas nesse momento de pandemia botando culpa em Deus. Botando culpa no presidente, botando culpa nos governadores, botando culpa em muita gente. Deus não é responsável por decisões dos seres humanos. Deus não tem responsabilidade com atitudes erradas dos seres humanos. Deus tem responsabilidade com o nome dele. Ele faz possível para nos conscientizar sobre nossas escolhas. Todavia, nunca ele vai decidir por nós. Deus não vai decidir por você, querido. Tem um caso aqui em 1 Reis, capítulo 13, no versículo de 15 a 18. Deus orienta você. Como que você tem que ter responsabilidade? Se Ele quer que você tenha responsabilidade, então Ele te orienta onde? E esse texto aqui é interessante. No capítulo 13, de 1 Reis, versículo 15 a 18, fala de um profeta. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão, beber água neste lugar. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. E o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Isso aqui é a chamada, vamos dizer assim, o caso que aconteceu do profeta novo com o profeta velho. Esse profeta, ele chegou diante do rei, o rei estava lá querendo fazer sacrifícios no altar, e aí ele deu uma profecia dizendo que haveria um outro rei, que seria tal, e aí o altar racha, o rei ficou com raiva, e mandou prender esse profeta, que não tem nome, é chamado de profeta novo, apenas um homem de Deus. Na hora que o rei estendeu a mão dele ficou endurecida. E aí ele vê que aquele cara era homem de Deus, então ele fala assim: por favor, clama a Deus para poder a minha mão voltar ao normal. E aí o profeta: Senhor, aí libera a mão do homem. Liberou. Aí o rei falou assim: olha, você é homem de Deus mesmo. E o que você falou vai acontecer, então eu quero que você vá para o palácio comigo, porque você vai participar de um banquete. Ele falou: não, eu não posso. Deus disse para mim ir, nem voltar pelo mesmo caminho, não comer pão, não tomar água, em nada. Eu tenho que continuar nas orientações do meu Deus. E o rei falou: então pode ir. E esse rapaz foi, e teve uns garotos, filhos de um profeta velho, falaram: papai, o rapaz que chegou lá, veio lá, e ele fez isso e isso. Aí o profeta velho falou: onde ele está? Ele está
foi para determinada direção. Aí ele correu atrás desse rapaz e encontrou ele descansando. Aí o profeta idoso, o profeta velho fala assim: olha, ouça, isso é muito importante. Eu quero que você vá para minha casa, porque lá tem comida, tem água. Ele falou: eu não posso. Deus me falou para mim não voltar pelo mesmo caminho. Aí o homem usa o nome de Deus e diz assim: mas o Senhor me falou para ir atrás de você, parar você e levar para casa. Ele me falou isso. E aí o profeta novo acreditou. E aí ele foi, quando ele estava comendo, e aí o profeta velho, usado naquele momento, diz: você desobedeceu. O profeta novo cai na real, e arruma, termina de comer e vai embora num cavalo bacana. Ele estava a pé, agora ele tinha um cavalo, lá na frente um animal estraçalhou ele. O que você quer dizer isso você quer dizer isso, bispo? Amados, a Bíblia diz que o profeta velho, ele estava mentindo. Então, algumas pessoas, hoje, elas desviam você das responsabilidades corretas, das orientações que Deus te deu, para usar o nome de Deus. É terrível isso. Por quê, querido? Deus orientou aquele rapaz, aquele jovem, e ele tomou decisões erradas. A responsabilidade que ele tinha era uma só: obedecer às orientações de Deus. Filho, ouça, você que está me ouvindo aí, por favor, se existe uma coisa que você precisa julgar, são as profecias, meu filho. Julgue. Pode ser um anjo. Paulo falou: se vier um anjo pregar um outro evangelho, considere anátema. Pode ser o líder dos líderes. Aqui era um profeta antigo. Pode ser o cara, ele pregou uma outra palavra que não passa no crivo do evangelho. Não aceita isso. Hoje nós temos um monte de gente desistindo da igreja. Igreja sem credibilidade. Porque há pessoas que falam: o Senhor me falou. E não falou nada. Deus vai falar o que está na Constituição dele, na palavra dele, na Bíblia. A revelação de Deus é essa, meu querido. Há muito discurso velho, antigo, que parece cara de novo. E está caindo muita gente. A fé dessas pessoas está sendo direcionada para acreditar em heresias. Cuidado com isso. Você não chegará ao êxito se você não seguir as orientações de Deus. Olhe para Jesus e veja como que ele pensava a vida, como ele pensava a família, como ele pensava as finanças, como que ele pensava a questão política, como que ele pensava a obediência, como que ele fazia, como ele pensava a obediência à igreja. Vamos ser imitadores de Cristo. E por último, a quarta chave, que fecha na realidade aqui, e tem a ver com as três, nós precisamos ter consciência do que nós podemos fazer. 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso é maravilhoso. Querido, você tem que ter consciência do que você pode fazer.
uma pessoa, um grande líder nesse país, ele usou no livro dele, ele disse assim, quando alguém perguntou para ele, você bebe? Ele falou assim, a minha fé me permite beber. A sua não, mas a minha me permite. Quer dizer que a minha fé me permite ter mau exemplo. A tua fé tem te levado a isso? Não. Nós precisamos entender que nós temos, querido, nós precisamos ser sábios e ter consciência de escolher o que é melhor para a nossa vida e para a saúde da nossa fé. Uma vida bem-sucedida implica não em se culpar por causa das circunstâncias ou das consequências que estão além do nosso controle. Muitas pessoas estão se martirizando por causa das decisões tolas que discípulos, que filhos, que mulher, que marido, eles tomaram. Tem pessoas morrendo por causa disso. Foram eles que tomaram. A gente que falou assim, se eu soubesse que ela era assim, eu não tinha casado. Se eu soubesse que a igreja, eu não iria. Se eu soubesse. Esse é um ar de arrependimento. O que ele fez? Ele não foi sábio para escolher o que ele podia e o que ele não podia fazer. A liberdade que você tem em Cristo não te autoriza você ser um libertino. A liberdade que você tem em Cristo, ela te autoriza a você olhar para a beleza do Evangelho, para a beleza dos ensinamentos de Cristo, e isso te conduzir a uma vida de sucesso na presença de Deus. Paulo está dizendo, nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As pessoas não sabem decidir, elas perdem, atravessam dificuldades, existem perdas, insatisfação na vida, e aí elas desistem, e muitas delas colocam culpa nos outros. Então hoje, querido, eu queria orar com você, encerrando essa palavra aqui, dizendo o seguinte, seja sábio. Se existe um lugar que a tua fé vai te levar, é ao êxito espiritual, ao êxito nas áreas da tua vida. A tua fé vai te conduzir ao prazer que Deus vai dizer, nele eu tenho prazer. Porque você tem fé. Amém? A pergunta fica, aonde a tua fé tem te levado? A tua fé, ela confirma o gosto de Deus, o amor de Deus sobre você? Deus pode dizer assim, esse é meu filho, em quem eu tenho tanto prazer. Que possamos responder essas perguntas a Deus hoje. Onde você estiver, por favor, vamos agradecer ao Deus, coloque a sua vida na presença dEle. Espírito Santo de Deus, que a tua graça, meu Pai, ela alcance cada pessoa agora. Que o teu favor venha sobre elas, dando direcionamento, dando, Senhor, instruções para que elas cheguem onde o Senhor deseja. Tira todo sentimento de culpa dessa pessoa que se decepcionou, achando que ela é incapaz. Que o Senhor dê a segunda chance, que teu Espírito visite o coração dessas pessoas. Tira todo o índice de rejeição, todo espírito de traição, toda decepção, toda mágoa, toda angústia no coração. Que o Senhor eleve o nível de fé de cada pessoa que hoje está aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos que a nossa fé nos leve até os tesouros escondidos do Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe teus filhos agora. Abençoe, Senhor, cada família nesse momento. Que possamos crescer em fé na tua presença.
no nome de Jesus.